Pronto. Gravação liberada. Galera, boa noite. Hoje vamos trabalhar dentro da mecânica. Só liberar a sala para a Laís entrar. Vamos trabalhar com movimento vertical no vácuo. Tá certo? Então, por enquanto, eu vou desconsiderar a ação da resistência do ar. Certo? Porque, assim, a força de atrito, a gente viu na aula aquela aula dos princípios da dinâmica, a força de atrito é uma força de contato, né? Ou seja, o contato do corpo ou com a superfície ou com o próprio meio ao qual ele está imerso, tá? Então, no caso aí, quando a gente está se deslocando, um carro está em movimento, o contato com as moléculas do ar, elas vão reduzir a velocidade do movimento, tá? Por isso que quando você vai desenvolver um carro, ou até a pessoa que pratica esporte de alto desempenho, no caso a bicicleta, ele tem que ficar numa certa posição, até o próprio capacete tem um desenho especial para que ele consiga cortar o vento. É a questão de aerodinâmica, certo? Então, na hora que você está desenhando um carro, modelo de um veículo, vocês colocam ele no túnel do vento, para quê? Para analisar como está ocorrendo o escoamento do ar, que é um fluido, né? Que aí já é parte da hidrodinâmica, né? Vocês aprendem isso em mecânica dos fluidos, de que forma aquele corpo vai escoar da maneira mais fácil ou mais rápida naquele meio. Tá? Então, você tem tudo isso aí que a física ajuda no desenvolvimento das coisas. Por exemplo, quando você vai falar de Fórmula 1, certo? Aquelas asas do veículo, ele tem uma função de fazer o carro grudar no chão, certo? O bico, né? Então, por exemplo, quando o carro perde o bico, ele não pode andar em alta velocidade, senão ele voa. Porque vai acontecer o mesmo princípio do avião. A velocidade do ar que passa por baixo da asa, por baixo do carro, ela vai ser menor do que a que passa por cima. Então, a pressão embaixo, ela fica maior. Então, ele termina levantando o voo. Então, aquela função do bico do veículo é para evitar, para cortar o ar, para impedir que o ar passe por baixo do veículo, tá? Para evitar exatamente essa força orientada para cima, que no caso do avião é bom, certo? Porque dá força de sustentação do avião. No caso do carro, não, né? Senão o carro vai sair, né? O carro não tem asa para controlar a subida do movimento. Mas o que a gente vai estudar aqui hoje, a gente vai analisar o progresso da física. A física se iniciou com a física teórica, né? Desde Aristóteles, né? O grande pensador grego, que ele começou a perguntar por que certas coisas acontecem. Ou seja, os gregos acreditavam que eu conseguiria enxergar alguma coisa a partir do momento que essa coisa, esse objeto, produzisse um fluido invisível e esse fluido atingisse o nosso olho e assim eu conseguiria visualizar as coisas. Não se tinha entendimento sobre a óptica, né? Os fenômenos luminosos. Aí, com o passar do tempo, o que chega aos nossos olhos é exatamente a luz emitida por uma fonte que reflete no objeto e essa reflexão atinge os nossos olhos. Tá? Quem primeiro criou, né, ou quem lançou o tema para discussão, para debate sobre inércia, foi Aristóteles. Quem ficou famoso foi Newton, porque Newton
ele pegou a teoria de Aristóteles e dessa teoria gerou um princípio, uma lei, né? A lei da inércia, né? Então, assim, tivemos esse primeiro momento da física, né, com Aristóteles. Depois, hoje, vamos falar de um cara que teve um papel muito importante na implantação da física experimental, né? O famoso Galileu Galilei, tá? Porque ele começou o quê? A questionar e tentar observar o que se achavam, né, o que se achava na época uma verdade absoluta, na prática, né? Então ele subiu no alto de uma torre e do alto dessa torre ele abandonou dois corpos a uma mesma altura, só que dois corpos de massas diferentes. E aí ele conseguiu concluir que se ele desconsiderar a ação resistiva do ar, os dois corpos caem ao mesmo tempo. Certo? Então, assim, o tempo de queda independe da forma, independe da massa do corpo. Tá? Agora, se eu considero um sistema real, né, se eu pegar duas folhas de papel, né, e uma eu jogar ela aberta e a outra jogar ela fechada, a que vai cair mais rápido é a bola que tiver fechada. Mas a massa permanece a mesma. Eu só alterei a forma do corpo. Por quê? Porque com a bola fechada, a minha superfície de contato com o ar diminui. Então, se eu estou diminuindo a minha superfície de contato, a minha força de resistência diminui. E aí a minha pedra, no caso aí o papel, ele cai num tempo ligeiramente menor, certo? Então a gente tem que analisar, a gente vai falar, né, um pouco sobre a resistência do ar. O que acontece? Você pula de avião, né? E aí se você abre os braços, você vai retardar um pouco o movimento. Não vai conseguir parar nunca, certo? Mas você vai aumentar a resistência ao movimento. Se você coloca os braços perto ao corpo, você vai ganhar velocidade, porque você está reduzindo a sua resistência com o ar. Por quê? Atrito depende do contato. Então, se eu aumento a área de contato, aumenta a força de atrito. Se eu diminuo a área de contato, eu diminuo a força de atrito, eu ganho maior velocidade. Vai chegar no ponto que esta velocidade, vou desenhar aqui no cantinho, por exemplo, aqui, ó, vai chegar no ponto que você tem aqui um corpo que tem a função de um certo peso e para cá eu tenho a força de resistência do ar. Certo? Se o movimento ele é para baixo, a minha força de resistência, que é uma força de atrito, ela vai apontar para cima. Então, daqui que eu chego que força, peso, menos força de resistência do ar, vai ser igual a M vezes A. Aquela famosa lei que a gente viu na segunda aula, força resultante igual a M vezes A. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí vai chegar no ponto, tá? Vai chegar no ponto que essa força de resistência do ar, ela não é constante, ela é variável, tá? Eu não estou com a fórmula de cabeça aqui, mas ela depende da velocidade, depende da constante e depende da área. E depende do meio, logicamente. Tá? Mas o que importa aqui para a gente agora, nesse momento, é saber que essa força de resistência, ela aumenta. E vai chegar um ponto que essa força ela vai atingir um valor limite. Então, nesse ponto, a minha força de resistência do ar vai ser igual à minha força-peso. Opa!
Se a minha força de resistência do ar, né, vai ser igual à minha força peso, essa força cancela com isso, então daqui eu tiro que A vai ser igual a zero. A igual a zero. O que é que significa isso? Significa que se você pula de um avião, certo? Vai chegar a uma certa altitude. Você está pulando esse ponto aqui, ó. Vai chegar numa certa altura, Hzinho, que a minha força de resistência do ar, ela vai se igualar com a força peso. Ou seja, desse ponto aqui eu vou largar, vou, por exemplo, com a velocidade inicial igual a zero. Durante esse primeiro trecho, vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Deixa eu só apagar o B, que o B ficou muito feio. Então, o que eu consigo perceber? De A para B, o movimento ele é retilíneo, uniformemente variado, né? Ele vai ser acelerado. Acelerado. Porque a minha velocidade está aumentando, tá? A partir desse ponto aqui, do ponto B, de B para C, eu não vou ter mais a aceleração, né? Então, nesse caso, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele vai descer com a velocidade constante. O que significa isso? Significa que, a partir de um certo instante, eu vou atingir uma velocidade limite. Uma velocidade limite. Que a minha velocidade não aumenta mais. Então, tanto faz você cair de 200 metros e cair de 500 metros, a velocidade que você vai bater lá embaixo vai ser a mesma. Considerando que a resistência do ar ela vai crescer ao ponto de se anular com peso. Tá certo? Agora, na aula de hoje, né? Aula de hoje, o meu lançamento ele vai ser feito no vácuo. Vácuo é ausência de matéria. Então, se não tem matéria, não tem partículas. Se não tem partícula, não tem molécula. Ou seja, não vai ter contato, não vai ter atrito entre o objeto e o corpo, ou e o meio. Então, nesse caso que eu considero o lançamento do vácuo, que é o caso particular, a força de resistência do ar vai ser igual a zero. Vai ser nula. Eu estou desprezando. Opa! Eu sei que força-peso menos força de resistência do ar igual a M vezes A. Continua a mesma coisa. Só que agora, a minha força de resistência do ar ela é igual a zero. Por que é zero? Porque eu estou considerando lançamentos feitos no vácuo. Então, aqui eu tenho peso. Lembra que peso é a massa vezes a gravidade. Então, M vezes G igual a M vezes A. Ou seja, M cancela com M, então o A vai ser igual a G. Ou seja, quando você fala que um objeto está em queda livre ou um lançamento no vácuo, a minha aceleração é igual a gravidade. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje é isso aí. Tá? Eu vou passar um texto, uma leitura complementar sobre isso aqui. Tá?
Se eu acho aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acho que eu tenho isso aqui, ó. Rapidinho. Para mostrar a vocês aonde está. Eu acho que eu publiquei no Instagram exatamente sobre isso aqui. Deve estar lá embaixo, né? Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Vou abrir para vocês já mostrar a vocês aqui. Tem um cara até de paraquedas. Deixa eu achar aqui. Vou achar aqui. Desfibriladores, máquinas térmicas. Vou chegar aqui, ó. Não, lago aqui, pronto, aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Existe uma velocidade limite numa queda, certo? Então, vocês aí, ó. Depois vou salvar aqui. Será que eu consigo copiar esse link? Não, né? Ó. Aqui, pronto, tá aqui, ó. Ó a força de residuo aqui, ó. K vezes A vezes uma velocidade elevada ao quadrado. Quando objetos estão em queda livre, existirá sobre eles uma força denominada força de arrasto, produzida pela resistência do ar, dirigida para cima, e que aumenta gradativamente seu módulo a partir do aumento da velocidade do corpo. Tá? Não depende só disso, né? Depende também da área, ou seja, se você se movimentar o seu braço, você está aumentando a resistência do ar ou diminuindo, tá? Aí, ó, cada instante, o que eu fiz ali, ó, tá aqui, ó, P menos RA, que é a resistência do ar, igual a MA. À medida que V aumenta, aumenta a intensidade até que chega no momento que ela iguala o peso. Se ela é igual ao peso, ela vai cancelar aqui, né? R vai cancelar com P e vai ficar MA igual a zero, A igual a zero. Então, nesse ponto aqui, né? Se eu vou igualar a resistência do ar igual ao peso, ó a minha velocidade limite aqui, ó. A velocidade limite que um objeto pode alcançar é igual a raiz quadrada de mg, o peso do corpo, sobre k vezes a sua área. Tá? Então, é aí que você tem essa dicasinha, tá? Então, depois vão lá, salva aí para vocês terem esse material. Deixa eu só voltar agora para a aula. Então, galera, veja a quantidade de coisa que eu já vi e eu ainda vou começar a aula, tá? Vou começar a aula agora, mas é porque isso é importante que quando a gente for apresentando a matéria, vocês já estão com, pelo menos, o primeiro contato feito. Então, pessoal, então o que é que acontece lá? Nosso amigo Galilei, né, ele demonstrou, naquela famosa experiência na Torre de Pisa, que corpos de massas diferentes, quando abandonados de uma mesma altura, logicamente, certo? Eles chegam ao chão ao mesmo tempo. Sabemos hoje que nas proximidades do planeta, qualquer corpo abandonado é atraído com uma aceleração constante igual a g, certo? Então, exatamente isso que acontece. Então, ele subiu lá, naquela famosa, né, romântica Torre de Pisa, aquela torre que é inclinada, né? Uma obra lá, quando fica troncha, fica uma coisa bonita. Aqui, se você fizer alguma coisa que fica troncha, você, né, é um engenheiro muito ruim, mas é aquela coisa que falhas que aconteceram e o pessoal, né, em vez de derrubar, claro, que existe uma manutenção, né, porque não é sobre a aula de hoje, mas se você perceber, ó, a gente tem aqui, ó, uma base entre
as duas pernas. Nesse espaço aqui, tá vendo? A gente imagina uma área imaginária entre as duas pernas, tá? Então, essa área é onde vai estar o nosso equilíbrio. O nosso peso, ele está na linha do umbigo e ele aponta para baixo. Aponta para baixo. Peso. Então, enquanto o meu peso estiver dentro dessa área, eu estou no equilíbrio estável. Eu não caio. Tá certo? Por isso que quando você vai fazer qualquer esporte de arte marcial, né? O cara diz, ó, você tem que ter uma base firme. Né? Para quê? Para que seu oponente não consiga derrubar você com mais facilidade. Né? O princípio do judô é exatamente usar a força do oponente contra ele. Ou seja, você vai deslocar o centro de gravidade do oponente para fora dessa base. Para quê? Para que quando essa área estiver fora dessa base, você termina caindo. Imagina lá aquela aula, né, presencial, vocês chegam lá do trabalho, cansados, e aí vai lá para trás. Aí começa, ó, né? Você já sabe que aquilo não vai terminar bem, você começa a balançar, né? Para frente, para trás, para frente, para trás, né? Enquanto o seu peso estiver dentro desta base, das 4 pernas da cadeira, você vai e volta. Vai e volta. É o princípio da cadeira de balanço. Né? Para o cara virar com a cadeira de balanço, ele tem que ter uma força, ele tem que aplicar uma força muito grande para que o peso dele caia fora dessa base. Por isso que existe um prolongamento das pernas da cadeira de balanço, para quê? Para aumentar a área de base de equilíbrio. Tá? E aí você vai chegar naquele ponto que você vai relaxar, vai descansar, né? E aí você vai terminar. Já pegaram alguém que caiu da cadeira na escola, né? No colégio ou na faculdade, né? O cara tá lá e de repente o cara, quando acorda, tá no chão. Exatamente isso que acontece. A gente, quando cresce, desculpa, a gente, quando nasce, a gente não nasce sabendo andar. Você já viu uma criança aprendendo a andar? Ela vai cair. Por quê? Porque ela vai querer andar para frente, ela vai deslocar o peso para frente, ela vai projetar o peso para frente. Se ela não aprender que ela tem que empurrar a perna para frente, para quê? Para que a minha área vá sempre dando equilíbrio ao meu peso, ele vai cair. Porque eu vou deixar, então, na hora que eu vou deslocar o meu peso para frente, se eu não acompanhar o movimento com as pernas, eu termino caindo para frente. Não precisa ligar a câmera, mas faz o seguinte: tá todo mundo sentado numa cadeira? Eu tô deitado, pessoal. Sim, professor, sentado. Sim. Aqueles que estão sentados e ninguém estiver vendo, tá? Porque é para não passar vergonha, tá? E não, por favor, não fique rindo. Vocês vão ficar sentados, certo? Centralizados na cadeira, com a coluna ereta e vai tentar levantar. Com a coluna totalmente ereta. 2 minutos aí para tentar. Vai, Poli. Professor, Vai, Poli. Força. Tá bom, Poli. Tá bom, tá bom. Tá ridículo, Poli. Tá ridículo. Só desequilibra também quando levanta. Não é? ainda bem que não tá vendo, senhor, porque ele tem a Isso, por isso que eu negação. tô dizendo. Isso é bom para a gente fazer em sala de aula. Agora, vê só. Agora, não é mágica, pessoal. Né? Porque para você conseguir levantar, você tem que projetar o seu peso para frente.
E aí você consegue levantar. Ou levanta ou cai. Né? Agora, assim, é difícil. O cara quer tentar fazer, né? O cara não consegue. Eu estou subindo aqui porque a cadeira tem um amortecedor aqui. Aí ela, né, ó, para subir eu tenho que, ó, levantar. Mas assim, não vai. Tá? Eu tenho que deslocar meu centro de gravidade para fora da cadeira, da base da cadeira, para que você consiga deslocar. Tá? Se quiserem pegar alguém, fazer raiva a alguém, já tem, né? Como fazer criança ficar quieta, né? 5 minutos. Tem aí uma dica, uma cortesia de João. Tá? Então, o que acontece? Então, Galileu subiu no alto da torre, na torre de Pisa, tá? E jogou, abandonou dois corpos de massas diferentes. Porque a gente acabou de ver ali, ó, que a minha massa, ela vai, se eu desprezo a resistência do ar, ela vai ser, ó, simplificada. Ela vai ser desprezada. Ela não vai ser levada em consideração. Tá certo? A massa vai levar em consideração, né? Lá, né? Ó, velocidade, né? A velocidade limite é igual a constante vezes A vezes a velocidade elevada ao quadrado. Aqui é a resistência do ar. Resistência do ar. Deixa eu apagar aqui, que é amarelo e ninguém consegue enxergar. A resistência do ar igual a K vezes A vezes V ao quadrado. Tá certo? Isso aqui não precisa decorar, não, porque esse cara aí cair na prova, a gente fornece isso aqui para você. Tá certo? Vamos lá. Então, Galileu, lembrando aqui, né, que Galileu deu sequência, né, ao legado de Aristóteles, tá? Dentro da física, certo? Ele também tem trabalho na área de astronomia, essas coisas também, daquela ideia do sistema heliocêntrico, né, geocêntrico, né? Que tem o Nicolau Copérnico e por aí vai, né? Então, o que acontece? Então, ele nasceu em 1564 e morreu em 1642. Só um detalhe histórico, no ano que ele morreu, nasceu Newton. Tá? A historinha da maçã na cabeça. Né? Tantos anos, né? Após a morte de Galileu, é que Newton nasceu, cresceu, ficou em lockdown, né, por conta da pandemia, né, da epidemia lá da Europa. E aí, durante esse momento recluso, ele criou exatamente a teoria gravitacional. Tá bom? Vamos seguir. Então, se você lá, só fazendo uma referência lá à Torre de Pisa, certo? Quem nunca foi para Pisa, né? Quem vai, tira foto, né? E sempre fazendo aquela coisa ridícula de tentar segurar a torre, né? Não sei porque a turma acha bonito isso, né? Todo mundo que vai faz isso e ainda faz careta, faz força, né? E tem os outros que não viajam, né? Mas quando vai no aeroporto buscar alguém, né? Ou vai se despedir de alguém, tem lá um pôster das principais monumentos mundiais. Aí o cara tira a foto de uma foto. Aí esse é pior ainda, né? Esse é cara de pau. Tem uma foto de bermuda, chinela, segurando lá a Torre de Pisa, né? Mas deixa quieto. Isso só foi um momento cultural. Beleza, então vamos lá. E aí, ó, se eu desprezo a resistência do ar, ao abandonar dois corpos, agora o detalhe, da mesma altura, eles chegarão ao solo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Aí agora vamos analisar. Poxa, então por que quando cai alguma coisa mais pesada, o estrago é maior? Por conta disso, né? O impacto tem a ver com a quantidade de movimento, que é exatamente dado pela forma de massa vezes velocidade. Né? Vou chamar de Q por enquanto. Q. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, eles caem, caindo da mesma altura, a mesma altura aqui, ó. Tá?
E se não tem atrito, aí eu já estou adiantando um bocado de assunto aqui, ó. Eu posso falar que a energia mecânica lá em cima vai ser igual à energia mecânica lá embaixo. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Se você igualar os dois pontos, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B, a energia lembra, né? A energia mecânica é a soma de duas parcelas. A energia cinética, que é aquela energia que está ligada a movimento, e a energia potencial, que está ligada à energia sendo armazenada para ser utilizada no elástico, certo? Que é chamada de energia potencial elástica, energia potencial gravitacional, porque tem a ver com a altura, e temos também energia potencial elétrica, só que isso aí lá na parte de eletricidade, pessoal de física 3, tá? Onde Juan estava assistindo a aulinha de resistores e endoidou a cabeça. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho lá? Então, no ponto A, eu não tenho velocidade, porque eu parto do repouso, mas tenho altura. Então, a minha energia potencial, só para chegar numa conta, é mg/h. Em B, o ponto lá embaixo, a minha altura é zero. Mas, em compensação, a minha velocidade ela é máxima. mv ao quadrado sobre 2. Olha o que acontece com a massa, só para detalhar isso. Ó. M cancela com M. Então, essa velocidade de queda independe da massa do corpo. A velocidade final de A vai ser a mesma velocidade final de B. A velocidade de A vai ser igual à velocidade de B. Claro, se cair da mesma altura. Porque quanto maior a altura, maior vai ser a energia armazenada. Então, se a velocidade é a mesma, aquele que tiver maior massa, o produto aumenta. Ou seja, a minha quantidade de energia, quantidade de movimento, né, que é transferida no impacto, ela é maior. Tá? Então, por isso, pessoal, que quando um gordinho tromba com um magricelo, né, a transferência de energia é a mesma. Só que o impacto, né, porque você vai ter que relacionar o produto da velocidade vezes a velocidade vezes a massa. Tá? Então, mesmo que a velocidade seja a mesma, né, um carro vindo com 50 e outro carro vindo com 50, a quem tiver maior massa tem maior quantidade de energia, de matéria, ou de movimento. E na hora que acontece a colisão, o impacto, essa quantidade de movimento, né, ela, do sistema, ela é conservada. Então, se a minha quantidade de movimento diminuiu, para onde ela foi? Para o outro cara. E ele vai sofrer a consequência. É por isso que eu já falei na primeira aula, quando a gente falou daquele teste crash, né, do airbag, o carro ele é feito para se desmanchar na colisão. Antigamente, não. Né? Era o carro durão, né? Durava 100 anos o carro. Né? Mas o carro, hoje em dia, né? ele é feito para quê? Primeiro, para pequenas pancadas de até 40, 30 km por hora, ele volta sozinho. O para-choque lá de plástico, você consegue voltar. Claro que você não pode demorar muito tempo, porque se demorar muito tempo, ele fica lá, né? O plástico fica e não tem como você fazer de uma maneira tão rápida. Certo? Mas a função do carro, dessa deformação, é exatamente essa. É para tentar dissipar essa energia, para não chegar essa energia no cara que está lá dentro, no piloto, no motorista. Né? Então, a gente já chegou a falar sobre isso. Aí deu até exemplo do cockpit, né, do Fórmula 1, né, que é exatamente aquela célula que ela é praticamente indestrutível. Alguém pode perguntar, então por que não faz o carro todo indestrutível? É muito caro. É feito o avião, né? O avião e a sua caixa preta. A caixa preta, ela é feita de um material indestrutível. Pô, se tem um material indestrutível, por que não faz o avião todo assim?
Só que é caríssimo, certo? Não faz sentido, tá certo? Beleza? Então lá, vamos seguir. Então, fica ligado aí. Então, a primeira coisa que tem aí na cabeça da gente diz, ó, essa aceleração G é denominada a aceleração normal da gravidade e seu valor a uma latitude de 45 graus e ao nível do mar vale aproximadamente 9,83 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Ó, o que é que Newton chegou na conclusão? Imagine que você tenha dois corpos, um de massa M e outro de massa Mzinho. Mzinho. Então, o que aconteceu? Quando você tem um corpo de grande massa, vai ser criado ao seu redor um campo gravitacional. A gente já falou na nossa segunda aula que existem forças que precisam de um contato direto e tem forças que atuam a certa distância. Mas para que ela consiga ser transmitida, ela precisa de um campo o qual esteja imerso o corpo, tá certo? Então, veja que você tem aqui uma carga ou massa geradora, ela vai gerar um campo gravitacional e essa massinha, que é chamada de massa de prova, ela vai sofrer a ação dessa força. Então, aqui eu consigo perceber que existe uma força F, aqui eu vou chamar de corpo A, e aqui eu vou chamar de corpo B. Então, aqui tem uma força aqui, B puxa A, e para cá, a força que A puxa B. Então, daqui eu consigo perceber que a força que o corpo A exerce em B tem que ser igual à força que o corpo B exerce em C. Tá? Sim, daí, ele provou que esta força, que é chamada força gravitacional, é calculada assim através da fórmula. Gzão, não é o Gzinho, não é SG, vezes Mzão, vezes Mzinho, sobre a distância entre eles, que eu vou chamar de distância R. R elevado ao quadrado. Força gravitacional igual a isso aqui. Ok? Beleza. Parece que lá com a famosa lei de Coulomb, lá de elétrica, força elétrica é igual a K vezes Q vezes Qzinho sobre a distância elevado ao quadrado. Ó. É como se o cara tivesse colado, né? Na hora que Newton estava feito essa equação, Coulomb copiou essa daqui. Mas vamos lá. Então, vamos imaginar a Terra, a gente, sendo imerso no campo gravitacional da Terra. Então, nesse caso, a força que a Terra nos puxa é exatamente o peso do homem. Quem é a força da Terra? A força gravitacional? Gzão, M da Terra, vezes massa do homem, sobre a distância, que no caso é o raio, igual a M do homem vezes G. Ó, M cancela com M, então a gravidade, ó, é dada por essa fórmula assim, ó, G, M da Terra sobre R elevado ao quadrado. Então, se você aplicar esta fórmula ao nível do mar e a nessa latitude, você encontra G igual a 9,83 metros por segundo ao quadrado. Beleza? É por isso, pessoal, que essa gravidade ela não é constante. A gente sabe que a Terra é uma esfera achatada nos polos. Então, o que acontece? O raio, né? O raio aqui, ó,
o raio da Terra, ele não é constante. Para cada posição sobre a superfície da Terra, eu vou ter um raio diferente. Onde é que o raio é máximo? O raio é máximo no Equador. Então, se você for analisar a minha equação, se o meu raio é máximo, se o meu raio ele é máximo, a minha gravidade é menor no Equador. Eu vou chamar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Então, se o raio de A é maior que o raio de B, que é maior que o raio de C, que é maior que o raio de D, que é maior que o raio de E, quem tiver maior raio tem maior gravidade, ou menor gravidade. Então, o G de A menor que o G de B, menor que o G de C, menor que o G de D, menor que o G de E. Ou seja, aonde é que a gravidade é máxima? Nos polos. Se você subir numa balança nos polos do planeta, o seu peso aparente vai ser maior do que ele aqui ao nível do mar, ou na linha do Equador. Tá certo? Outra coisa que a gente também pode analisar aqui, certo? É que isso aqui é na superfície da Terra, o G de superfície. Né? E teria o G a partir do momento que você consegue se afastar da superfície, né, da Terra. Então, vai aparecer uma certa altura H. Tá? Altura H. Beleza? Vou apagar aqui para a gente ver. Segundo, a velocidade do corpo no ponto mais alto da trajetória, ou seja, na altura máxima, é zero. Por exemplo, pessoal, é fácil de entender. Você tem aqui, ó, uma pessoa e vai arremessar essa pedrinha para cima com a velocidade V0. A gravidade aponta para baixo. Então, durante a subida, a velocidade aponta para cima e a gravidade aponta para baixo. Ou seja, se V e A têm sinais contrários ou sentidos opostos, durante a subida do movimento, o movimento ele é retardado. Droga. Terminei fechando aqui sem querer. Deixa eu botar ele no ar aqui. Rapidinho. É? Voltei. Então, durante a subida, como V e A têm sinais contrários, o movimento é retardado. Na altura máxima, é o ponto que ele não vai subir mais, ó. Se ele não vai subir mais, é porque ele não tem mais velocidade apontando para cima. Então, nesse caso, na altura máxima, ele continua tendo gravidade para baixo, ele nunca deixa de ter gravidade para baixo, mas a minha velocidade instantaneamente é igual a zero. Já durante a descida, velocidade, gravidade, ó. Velocidade e gravidade estão no mesmo sentido ou
possui o mesmo sinal. O movimento vai ser acelerado. Certo? Então, nesse momento, o objeto ele realmente ele faz um repouso momentâneo, ele vai, para e desce. Ele não fica lá parado, ele vai, para momentaneamente e depois ele desce. Ou seja, toda energia que ele perde na subida, ele ganha na descida. Tá? Então, toda energia que ele perdeu durante a subida devido à ação da gravidade, que é a força-peso, ele ganha na volta, na descida. Então, se a energia que ele ganha na subida é igual à energia que ele ganha na descida, deixa eu só apagar isso aqui. Pronto, apaguei. Então, se eu sei que toda energia que ele ganha na subida, ele perde na subida, perdão, e ganha na descida, então posso concluir que o tempo que o corpo demora para chegar até a altura máxima vai ser o mesmo tempo que ele leva para voltar à mesma horizontal, tá? Ao mesmo ponto de partida. E por último, se eu considero, ou melhor, se eu desprezo a resistência do ar, eu estou adotando que a energia que ele perde na subida, por exemplo, vê como é fácil. Se eu jogo um cara com 80, ele vai levar quanto tempo para chegar lá em cima? É só fazer o seguinte cálculo. 80, a gravidade vou arredondar para 10. 80, daqui a um segundo, a velocidade vai ser 70, porque caiu 10. No segundo 2, 60, 50, 40, 30, 20, 70, ou 10, 0. Vou levar 8 segundos, porque eu sei que a minha velocidade vai diminuir de 10 em 10, por conta da gravidade. No caso, estou arredondando para 10, tá? Mas você vai usar 9,81, 83. Tá? Já durante a descida, a energia que ele perde na subida, ele readquire na descida. Então, se eu estou subindo com 80, quando eu voltar, se eu desprezo a resistência do ar, ela volta com 80, né? Então, há muito tempo atrás, foi lançado o tal do viagem do saque de vôlei, Jornada nas Estrelas, né? Porque ele aplicava uma força vertical na bola para que a bola subisse em alta velocidade e quando ela caísse, ela chegasse com a velocidade próxima a que você arremessou. Nunca vai ser igual, porque vai ter a resistência do ar na realidade. Mas, quanto maior a força que você aplica no saque, maior vai ser a força que vai receber do outro lado. Tá? Por conta desse princípio da conservação da energia, desprezando a resistência do ar. Tá? Gente, vou precisar fazer um intervalo de 7 minutos, de 10 minutos para beber um pouco d'água, tá? E a gente volta às 20h10. Ok, professor. Tá? Voltamos às 20h10, tá bom?
Voltei. Todo mundo por aí? Vamos. Beleza, vamos lá. Peraí, rapidinho. Vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Uma bola de basquete é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando-se a resistência do ar e adotando-se G igual a 10, a questão pede para você determinar, letra A, o tempo gasto pelo corpo, no caso a bola, para atingir a altura máxima. Esse tempo é chamado de tempo de subida, né? O tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Na letra B, ele quer que você calcule a altura máxima atingida pelo corpo. E na letra C, o tempo gasto pelo corpo para retornar à posição de origem. Vamos lá. Então, vamos começar pela letra A, né? Ele quer saber o tempo gasto para chegar na altura máxima. Então, vamos analisar o seguinte fato. A questão fala que, primeira coisa, uma coisa importante aqui, ó, é a questão da orientação do sentido do movimento. Então, gente, você pode trabalhar com o sentido que quiser. Então, a minha orientação, eu vou adotar a minha orientação positiva para cima. Então, se a minha orientação é positiva para cima, lá embaixo é o zero. Tá? Mas não reta. Aqui é o zero, tá? Mas então, o que eu tenho? A questão fala que o corpo ele vai arremessar a bola de basquete com a velocidade inicial de 20. Né? Lembra que a gravidade está apontando para baixo. Então, o que acontece? Se a minha velocidade é para cima, para cima ela é positivo, aqui mais. E a minha a gravidade é para baixo é menos. Então, se a minha velocidade é positiva e a minha gravidade é negativa, o movimento ele vai ser retardado. A bola ela vai subir. Já tá aí. A bolinha ela vai subir até chegar na altura máxima. Na altura máxima, eu já sei que a minha velocidade final ela vai ser igual a zero. Tá? Porque se a altura é máxima, ela não sobe mais. Ela vai parar. E se ela parar, a velocidade é igual a zero. Então, a questão quer saber quanto tempo ele demora para sair de 20 até zero. Aí, ó, vou escrever aqui para vocês lembrarem. A força, o movimento retilíneo uniforme, ele tem três equações. A primeira, V igual a V0 mais AT. S igual a S0
mais V0T mais 1 meio de AT2 e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta S. Lembrando que desse caso aqui, o A é igual a gravidade. Então, no lugar do A, eu coloco G. G e G. E aí também, se não quiser trabalhar com S, pode trabalhar com altura. Então, vou também só corrigir aqui. Colocar a altura. H0, delta H. Tá? Então, por favor, anotem essas expressões, essas equações horárias. Então, se a questão diz que você vai sair de velocidade inicial igual a mais 20. Deixa eu apagar aqui. Mais 20. E no final é zero. Né? Cuidado, né, que o meu A ele vai ser negativo porque está apontando para baixo. Então, velocidade final é 0. A inicial é 20. Menos, se eu estou adotando positivo para cima, eu estou adotando a minha orientação a orientação positiva para cima. Se a minha gravidade aponta para baixo, ela vai assumir um valor negativo. A velocidade final é 0. Então, organizando aqui essa bagunça, 10t igual a 20, t igual a 2 segundos. Se você não quiser usar isso aqui, V igual a V0 mais AGT, 0 igual a V0 menos GT, tempo de subida, V0 sobre G. Então, aqui, ó, tá a minha fórmula de tempo de subida. Tempo de subida é igual a V0 sobre G. É muito fácil, né? Se eu arremessar com 50, é só pegar 50 e dividir por 10. São 5 segundos. 50, 40, 30, 20, 10, 0. Chegou. Certo? Então, na letra A, o meu tempo de subida, são as equações particulares, é V0 sobre G. É só pegar a velocidade do lançamento e dividir pela gravidade. A letra B quer saber a altura máxima atingida pelo corpo. Mesma coisa, né? Vou adotar a orientação positiva para cima. Mesma coisa, velocidade positiva, gravidade negativa. Certo? Mesma coisa. Eu já calculei que o meu tempo de subida vale 2 segundos. Então, você pode jogar na equação, tanto na equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Lembre que a minha gravidade é negativa porque ela está apontando para baixo e eu estou adotando positivo para cima.
Então, velocidade final é 0, a inicial é 20 elevado ao quadrado, menos o 2 é da fórmula, o A vale 10 vezes a altura máxima. Toda vez que a minha velocidade final for igual a 0, meu deslocamento é a minha altura máxima, em relação ao ponto de partida. Então, daqui eu tiro que 20H igual a 400, H igual a 20 metros. Tá? Se quiser jogar na outra fórmula, né, também pode. Já calculei o tempo de subida. Ó. H igual a H0 mais V0T mais o meio de GT2. H máximo igual a H00, velocidade inicial 20 vezes o tempo de subida que eu calculei 2, menos 1 meio de 10, 2 elevado ao quadrado. 40 menos 4, esse 2 aqui vai embora aqui, menos 20, igual a 20 metros. É? Ah, vou fazer por energia, também dá. Aqui está o ponto A, e aqui embaixo o ponto A, B. Então, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Em A, mgh. Na verdade, é o contrário, né? É o contrário, né? Na subida, eu vou colocar o A lá embaixo. A e B. Então, na subida, você tem energia cinética. M V ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Máximo. M cancela com M. Daqui você teria KH máximo igual a quanto? A Φ0 ao quadrado sobre 2G. Vinte ao quadrado, 400 sobre 20 vai dar 20 metros. Também faz do mesmo jeito. Na letra C, ele quer saber o tempo gasto pelo corpo para voltar ao solo. Né? Então, o que é que eu tenho aqui? Então, eu tenho... Vou adotar o sentido positivo para cima. Durante a subida, né? Ele já gastou 2 segundos. E durante a descida, olha, se eu estou adotando o meu positivo para cima, se a velocidade agora é para baixo, V vai ser negativo. O A continua para baixo, o V continua negativo. Se V e A têm o mesmo sentido ou o mesmo sinal, o movimento será acelerado. V e A possuem o mesmo sentido. Então, a pedrinha ela vai cair a uma certa altura e ele quer saber se calcule o tempo de queda. Tempo de queda.
Então, já demonstrou o tempo de subida, já demonstramos a altura máxima e agora o tempo de queda. Então, lá, então, nesse caso aqui, eu vou aplicar a minha equação, H igual a H0 mais V0T mais o meio de GT2. Então, H final vai ser 0, H inicial é 20, que é a minha altura máxima, mais V0 é 0, né, que ele está lá em cima do repouso, menos, né, menos, porque minha gravidade também é negativa, 1 meio de AT2. Então, 5T2 vai ser igual a 4. Se eu dividir 20 por 5, eu vou encontrar 4. Se eu extrair a raiz, eu vou encontrar 2 segundos. Lógico, né? Se eu levo 2 segundos para subir, eu vou levar 2 segundos para descer. O caminho que ele perde, o tempo que ele gasta na subida, é o mesmo tempo que ele gasta na descida. Vou dar 3 minutos para vocês tentarem fazer essa questão.
Um minuto. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver. Uma pedra é lançada para cima a partir do topo do edifício de 60 metros com velocidade inicial de 20. Desprezando a essência do ar, calcule a velocidade da pedra. Então, pessoal, vamos fazer a questão como se eu tivesse, né, do zero. Então, o que acontece? A altura do prédio, 60 metros. Ele vai ser arremessado para cima, 20 metros por segundo. Então, a pedra vai subir, vai parar, depois ela vai descer. Quer saber quanto vale essa velocidade aqui, ó. Certo? Não é 20, tá? Não é 20, porque 20 é nessa altura aqui. Aí, vamos lá. Então, vamos ver quanto é que ela subiu aqui, né? Subiu quanto? Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G delta H. Velocidade final igual a zero, que aqui, nesse ponto aqui ele para. 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes H máximo. Essa altura aqui, ó. H máximo. Então, H O máximo... professor, não é velocidade inicial ao quadrado mais 2G, não? É, mas ela é mais aqui, mas eu já sei que ela vai ficar negativa, né? Então, H máximo vai ser igual a 400 dividido por 20, igual a 20 metros. Então, na verdade, nesse ponto aqui, a altura que eu estou situado do chão é 80 metros. E eu vou cair com a velocidade inicial igual a zero. Aí você vai calcular, você pode até calcular de novo. V ao quadrado, agora na descida. 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 Vou adotar aqui, ó. Vou mudar, tá? Eu vou adotar agora para baixo positivo. Eu posso escolher qualquer sentido. Então, se é para baixo é positivo, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado
mais 2G ΔH. Então, V ao quadrado igual V0 é 0. E o G agora é positivo. Estou adotando para baixo positivo. 2GH máximo. Então, V vai ser igual a raiz quadrada 2 vezes 10 vezes 20. Só que a minha altura máxima não é 20, né? Vou apagar aqui. A minha altura que eu desço é 80. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 1.600. Vai dar 40 metros por segundo. Entendido? Sim, professor. Se quiser fazer por energia, também pode. Ó. Energia em A igual a energia em B. Ó. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Energia é igual a soma da energia cinética em A mais energia potencial em A igual a energia cinética em B mais energia potencial em B. Então, a energia cinética em A é M vezes V0, que é 20, ao quadrado sobre 2, e mais MGH, que vale 60, né? 60, igual a energia potencial lá embaixo é 0, M, velocidade VB ao quadrado sobre 2. Ó, M, cancela com M, cancela com M. Então, ó, 20 ao quadrado, 400 por 2, 200, mais 60 vezes 10, 600, igual a VB ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 800 vezes 2, VB ao quadrado igual a 1.600, VB igual a 40 metros por segundo. Beleza? Pronto, você faz pelo mesmo processo. Por energia, por movimento vertical. Não tem mistério. Deixa eu ver se eu acho aqui uma questão para ele fazer. Só um minutinho, estou copiando aqui a questão. Pronto.
essa questãozinha foi a nossa atividade 3, tá? Quem já fez, vamos tirar a dúvida dela aqui. Um teleférico transporta turistas entre o pico A e B de 2 morros. A altitude do pico A é de 500 metros. A altitude do pico B é de 800 metros. E a distância entre as retas verticais que passam por A e B é de 900 metros. Na figura, T representa o teleférico em um momento de sua ascensão. E X e Y representam, respectivamente, os deslocamentos horizontal e vertical do teleférico, em metros, até esse momento. Se o teleférico se desloca com a velocidade constante de 1,5 metros por segundo, quanto tempo o teleférico gasta para ir do pico A para o pico B? Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira coisa tem o seguinte, ó. A questão fala que a altura desse primeiro pico é de 500 metros. E do segundo pico ele é de 800 metros. Então, na vertical, a altura que eu ando, eu não andei no 800. Eu andaria 800 se eu tivesse partido do chão. Mas não parti do chão, parti do ponto A. E o ponto A já está a 500 metros de altitude. Então, na verdade, quanto eu subi foi de 300 metros na altura. E a minha velocidade é essa aqui, ó. A minha velocidade é essa aqui, ó. Minha velocidade está aqui. V. Esse ângulo aqui, ó, vetores, vale θ. Daqui eu posso saber que o cateto oposto é 300, cateto adjacente é 900. Se você lembrar, né, que esses catetos aqui, ó, 300 e 900, aqui vai ser x. Então, se você aplicar Pitágoras, x ao quadrado igual a 300 elevado ao quadrado mais 900 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado. Seria 9, 1, 2, 3, 4, mais 81, 1, 2, 3, 4. X. Ô, professor, o resultado desse aí a gente pode botar também como produtos notáveis, né? Como se fosse isso aí, ficou 900, podia botar 9 vezes... Ah, notação científica, pode? Isso. Pode, pode. Pode. Vou abrir aqui a calculadora para a gente fazer essa conta. Rapidinho, estou só esperando abrir a calculadora aqui. Mais 90.000 dá 900.000. Raiz quadrada. Isso aqui vai ser igual
Aqui vai ser igual. Um, dois, três, quatro, cinco. Peguei aqui. Seria 900 948 metros aproximadamente. Então, se a minha velocidade é 1,5 e eu vou andar 948, o meu tempo será igual a distância a ser percorrida, 948, dividido pela velocidade, que é 1,5. Seria 632 segundos. Aproximadamente 10 minutos. Então, o tempo de viagem é aproximadamente 10 minutos, um pouquinho mais, né? Seria 10 minutos mais 32 segundos, né? 10 minutos e meio era o tempo para o cara sair do ponto A até o ponto B. Beleza? Beleza, professor. Alguém tinha feito essa? Eu fiz, professor. Deu a Deu mesma isso? coisa. Beleza, então. Só que eu não botei aproximadamente 10 minutos, não. Deixei em 600, 632 segundos. não tem problema. Tá? Então, gente, para hoje era isso aí. Tá? Eu não coloquei a atividade 4 da semana passada. Eu vou formatar ela hoje e posto ela ainda hoje. Tá? Não vou postar a atividade 5 porque acumulou a 4. Tá? Vou colocar a 4 no nosso portal. Beleza? Ok, professor. É que até o senhor Beleza, colocou professor. o slide, estava o slide errado, não foi? Não era aqueles últimos, não era o exercício. Eu nem sei, deixa eu ver. Porque no, nesse slide que o senhor tinha botado outro, tinha os exercícios também para fazer. Parece que era treino. Ah, não, mas sabe por que foi que aconteceu? Eu acho que quando eu salvei o slide, você lembra que eu modifiquei na hora, não foi? Foi. Eu coloquei mais 2 questões, não foi? Parece que eu era 4 ou era 3 questões. Eu acho que eu fiz até a questão 5, acho, e E ficou uma ficou a pronta. 6, a 7 e a 8. Parece que o senhor disse que era até para a gente desconsiderar as questões, as letras que tinha gráfico. Isso, é. E não é, mas não tinha na questão, no slide, não, na última página? Tinha, nesse slide tinha a última questão, só o conteúdo que não estava batendo com as outras questões. O conteúdo, como assim? Não, o senhor modificou agora, não foi? O outro. A aula, né? Isso, a aula. A aula estava toda doida, a aula não tinha nada a ver. A aula não tinha nada a ver com o slide. Mas eu já corrigi, já está lá. É bom que vocês aproveitem e assistem ela para responder a atividade.
Beleza, ponto? Vou parar a gravação aqui, porque agora é somente o fechamento.